Vamos, então, conceituar esses dois termos que parecem estranhos, para alguns devem ser familiares, mas, enfim, vamos conceituá-los. O primeiro termo, que eu falei de abordagens hermenêuticas, é uma palavrinha difícil, que significa, basicamente, a arte de interpretar. É como se fosse o conjunto de normas que você usa para poder interpretar algo. Dentre o direito, na área jurídica, isso também é muito forte para aqueles que são da área, então também a arte de interpretar leis, códices, mas dentre a religião, enfim, a teologia, também a arte de interpretar textos sagrados. Quando você vai até o texto bíblico para estudá-lo, você vai aplicar uma abordagem hermenêutica, mesmo que você não conhecesse essa palavrinha. Você vai, é o seu método de estudo. Porque essa base que você tem, ela é fundamentada à luz de princípios. Os princípios, as ideias que você tem acerca da Bíblia, acerca de Deus, acerca de religião, vão afetar o modo como você vai se relacionar com o texto bíblico quando você vai estudá-lo. Eu sei que isso não deve ser novo para você, mas vamos tentar construindo esse pensamento crítico para você ir tentando ver, na prática, o quanto isso é relevante. Porque entenda que, da mesma forma em que você vai para o texto bíblico com uma hermenêutica, com uma abordagem muito clara a partir dos seus princípios, saiba que todos também vão. Qualquer um que vai fazer uma leitura do texto vai partir de uma base hermenêutica, de uma abordagem hermenêutica, que é composta por alguns princípios, alguns valores, algumas ideias. Muitas vezes religiosas, muitas vezes culturais, que vão afetar a sua leitura do sentido bíblico, do que ele quer dizer. E aqui que entra outra palavrinha. As abordagens hermenêuticas, elas trazem implicações exegéticas. A palavra exegese significa, basicamente, a ideia de você explicar ou extrair o sentido de um texto, interpretando ele. São dois conceitos muito próximos. É como se a abordagem hermenêutica fosse o seu método, entende? A forma como você faz. Só que o agir mesmo, a interpretação prática, é o que se chama exegese. Vou explicar isso de forma bem prática, para você tentar entender. Quantos de vocês, quando abrem a Bíblia para poder estudar, oram antes? Por que você faz isso? Você só faz isso porque você acredita que esse livro foi escrito por Deus, que é a palavra de Deus. Você só faz isso porque você acredita que um membro da Trindade está presente no nosso mundo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos esclarecer o texto bíblico. Quando você ora, então, você reconhece que o livro que você está lendo é divino, você reconhece que um membro da divindade vai te ajudar a entender, e você vai pedir também para que ele ajude a aplicar aquilo na sua vida. Agora, por exemplo, uma pessoa que tem a Bíblia como um instrumento acadêmico, de estudo e etc., que não acredita em Deus, ela vai orar antes de estudar? Não vai, porque ela não acredita. Ela vai tomar esse livro como um livro como qualquer um outro. Não tem por que orar antes. Quando você vai, depois que você orou, você abre o texto bíblico, como você faz esse momento de estudo? Você faz esse momento sem se preocupar com outras coisas, tornando aquele momento um momento especial ou não? Por que você faz isso? Por acreditar que é a palavra de Deus. Você tem que prestar atenção naquilo, é você ouvindo as palavras do teu Criador. Só que outra pessoa necessariamente não vai fazer isso. Quando você está lendo a Bíblia, você vai com um pressuposto ou uma ideia de que aquilo é a verdade, que tudo que está ali é o fato, é aquilo que aconteceu. Mas se a pessoa ela não acredita na historicidade do texto bíblico, ela não vai com essa percepção. E a forma como ela vai ler o texto, os significados que ela vai extrair dali, vão ser afetados pela sua compreensão, pelo seu método, e como ela chegou até ali. Entende?
Tudo isso, então, tente entender esse esqueminha que vai aparecer. A ideia é, nós somos formados por pressupostos, por ideias. Depois vou colocar um contraposto ali de palavras mais esclarecedoras. Tudo que você aborda na sua vida, você aborda a partir de algo. Você não chega em nada totalmente cru. É sempre com base em algo que você acredita, com base na sua experiência, nos seus sentimentos, nas suas crenças e por aí vai. Inclusive quando você vai estudar o texto bíblico. Entenda que muitas pessoas têm pressupostos diferentes e a gente vai abordar um pouco isso. O quanto vai afetar, porque os nossos pressupostos formam a nossa abordagem hermenêutica, a forma como a gente lida com o texto. E a forma como a gente lida com o texto forma as nossas implicações exegéticas, ou seja, a forma como a gente extrai o sentido, como a gente entende o texto. Tudo bem até aqui? Só para ficar claro, qual que é a ideia? Você vai para o texto com ideias muito claras na sua mente. Essas ideias afetam o seu método de estudo. E ao afetar o seu método de estudo, você tem o seu significado também sendo afetado. E aí eu volto a dizer, às vezes você vai ouvir algumas pessoas falando coisas que parecem até familiares, mas necessariamente não são as mesmas coisas que você acredita. Por quê? Porque talvez no sentido pareça algo próximo, mas os pressupostos, o método é bem diferente. E eu reforço o ponto que eu disse antes e que eu vou retomar. Não é para você deixar de ouvir. Eu quero apenas que você tenha consciência crítica, inteligência crítica, de conseguir perceber essas diferenças e conseguir ir caminhando a partir daí. Vou trazer alguns exemplos para vocês. Quando você tem uma Bíblia sendo aberta para a leitura por 3 personagens diferentes, há um interesse pela leitura da Bíblia diferente em cada um deles. Vou citar quais são esses 3 personagens. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor para dizer qual é melhor ou pior, enfim. Estou apenas trazendo um fato para você. Quando o irmão católico ele abre a Bíblia, ele não tem como objetivo entender o significado do texto. Isso é no geral, tudo bem? Tem as exceções em qualquer um desses cenários. Por quê? Porque na teologia católica, nos pressupostos católicos, quem explica o texto é o clero, é o líder religioso, o padre, etc. Inclusive, não há o costume de se estudar a Bíblia, pois não faz sentido, já que é função da igreja, do líder religioso, explicar aquilo que é necessário. Então, normalmente, um católico ele vai abrir a Bíblia como um ato ritualístico. Por isso, normalmente, quando você vai a uma casa de um católico, você vai ter uma Bíblia aberta, em um Salmo 91, um Salmo 23 ou algo do tipo. Porque a Bíblia ela tem essa função ritualística, para trazer proteção ou trazer poder, uma comunicação com o céu de alguma forma. A abertura, então, da Bíblia por um católico é diferente da abertura de um protestante tradicional, que é aquele que vai entender que, ao estudar a Bíblia, você entende a palavra de Deus e que não há uma mediação entre você e Deus pela igreja. É você. Então, por isso, você não depende de alguém para te explicar, embora isso, por vezes, vá te ajudar no processo. Mas você não depende. Então, você deve abrir a Bíblia para ler, para estudar racionalmente, por vezes, para entender aquilo. Um católico, portanto, ao abrir a Bíblia para estudá-la, ele vai fazer diferente de um protestante tradicional por conta das suas ideias, dos seus pressupostos. Da mesma forma que um pentecostal, ele vai abrir também a Bíblia de forma diferente. Porque na percepção pentecostal que vem após o protestante tradicional, não há uma busca racional por uma doutrina. Há uma compreensão de que, ao abrir a Bíblia, você está ouvindo a voz de Deus diretamente. Então, não há uma necessidade de uma leitura tão profunda a respeito daquele texto. Uma preocupação para se saber se aquele texto profundamente está dizendo aquilo ou não. Vai abrir para poder olhar e falar, o que Deus está falando comigo? E de forma, não entenda isso negativamente, não é superficial da forma negativa, mas de forma simples, vamos usar esse termo. Nossos irmãos pentecostais vão entender que ao abrir a Bíblia, o Espírito Santo vai falar com eles, apenas no contato com o texto, na leitura daquele texto.
Consegue perceber que no simples ato de um católico, um protestante tradicional e um pentecostal abrir a Bíblia, há toda uma estrutura diferente. E aquilo que vai ser extraído dali só por isso, pelas ideias que afetaram aquela abertura da Bíblia, vai trazer sentidos diferentes àquele texto. Um que deixará o texto apenas ali como instrumento ritualístico. Outro que buscará profundamente entender aquele texto. E aí, dentre os protestantes tradicionais, várias e várias abordagens diferentes, crenças diferentes. E outro que vai apenas ter um contato quase que subjetivo, pessoal, ali com o texto. O que cada um desses três, se abrir no mesmo texto, vai te explicar a respeito daquilo, vai mudar muito. Simplesmente por essa abordagem. Quer ver outro exemplo? Vamos lá. Aqui nós temos uma linda igreja católica, um lindo templo católico em um momento da Eucaristia, que é o termo católico para a Santa Ceia. A noção de templo, de igreja, para um católico, será muito diferente da noção de templo para um protestante tradicional. Muito diferente. Porque um católico, quando ele entende igreja, quando ele vai estudar isso à luz das Escrituras, por exemplo, ele vai entender a igreja como algo em equivalência ao Templo de Jerusalém, por exemplo. Um local onde Deus ele se faz presente por intermédio da igreja. Inclusive, no momento da Eucaristia, um dos sacramentos católicos, não se compreende apenas que aquele pãozinho é um símbolo, mas que sim, ele se transforma na carne do nosso Mestre. Há a presença física de Deus ali. É por isso que os templos católicos, eles normalmente têm essa aura mais impactante, sabe? Creio que todos nós já entramos em algum momento em alguma igreja católica. Por isso que tem essas cúpulas mais altas. Tudo demonstra esse símbolo de uma presença de Deus muito clara. Enquanto para o protestante, o próprio termo igreja é entendido biblicamente como congregação. A igreja somos nós, a reunião de membros. Esse prédio, embora lógico, deve ser respeitado, porque aqui nós nos juntamos para celebrarmos, para adorarmos a Deus. Nada é além de paredes. Um protestante tradicional não entende que esse local ele é mais especial do que a sua casa. Porque aqui nós adoramos a Deus, mas você também deveria adorar a Deus na sua casa. Entende? Só que quando nós olhamos e ouvimos, talvez, falar a respeito da santidade da igreja por um católico, mesmo que usando alguns textos bíblicos, vai ser diferente de um protestante tradicional. Porque é lógico que esse local merece o respeito devido ao momento de culto ao nosso Deus. E é lógico que Deus se faz presente quando nós o buscamos. Mas não entendemos com a sacralidade que um católico entende. Consegue perceber a diferença? Último exemplo, nesse contexto. Os ritos. Esse talvez um dos mais famosos, né? O rito do batismo. Quando você talvez se batizou ou vai se batizar na igreja adventista ou em qualquer igreja protestante, e você convida um de nossos irmãos católicos para esse momento, você deve entender o seguinte, que ele tem uma compreensão sobre o batismo completamente diferente da sua. Totalmente diferente. E ele lê os mesmos textos que você. Só que quando ele fala de batismo, ele fala de outra coisa totalmente diferente. Quando ele lê lá Marcos 16, que fala que todo aquele que crê e for batizado será salvo, ele entende aquilo totalmente diferente de você. Porque para o católico, o batismo, ele é a abertura dos sacramentos. É por isso que ele acontece ainda quando criança, quando bebê. Porque naquele momento, e deixa eu tentar te explicar de forma bem simplória, o que seriam os sacramentos. No processo de salvação, em que Jesus ele te salva, te entregando a sua graça, a graça dele para você. Você, na mentalidade católica, na teologia católica, você acessa essa graça por intermédio da igreja. E a igreja distribui essa graça por intermédio dos sacramentos. Todos os sacramentos que você deve conhecer. O batismo, a confissão, a Eucaristia, o casamento, a ordem, por aí vai. Então, na percepção católica,
o batismo é um momento em que o ser humano ele se abre a receber a salvação por meio dos demais sacramentos. É o momento em que você se torna alguém receptivo à salvação. Ao passo que o batismo, para um protestante, é uma coisa completamente diferente. O batismo é uma declaração pública de fé. É o momento em que você declara publicamente que você já recebeu a salvação de Cristo, antes, inclusive. Por isso, quando você convida um irmão católico, ele vai ir por um desses dois caminhos. Ou ele vai achar o batismo ainda mais importante do que você, por entender que a partir daquele momento você está disposto a receber a salvação de Deus, ou talvez ele vai entender que aquele batismo não faz sentido, por entender que ele já deveria ter acontecido muitos anos antes, ou já aconteceu, no caso de alguns que foram batizados ainda quando católicos. Então, quando você pega lá seu Instagram e ouve um padre falando sobre o batismo, que quem crê e for batizado será salvo, ele está falando de uma coisa muito diferente de um pastor quando lê o mesmo texto em um púlpito protestante. E eu volto a dizer, não há problema algum você ouvir, ter contato com esse conteúdo. Você só precisa ter a inteligência crítica de saber que é diferente. Só que é um risco quando a gente tem contato com um conteúdo de base tão diferente da que você acredita, e você não tem ciência dessa base. E aí, como nós vamos conversar no final dessa aula, começa uma confusão doutrinária que a gente vê muito comum hoje em dia. Ao confundir esse batismo com aquele batismo, por exemplo. Ao confundir essa igreja com aquela igreja, por exemplo. Ou ao confundir o estudo da Bíblia, por exemplo. Entende? A ideia, portanto, é que nós temos sempre que entender que, embora o significado pareça familiar, pareça próximo a algo, necessariamente não é. Porque ele pode ser afetado por um método que é afetado por uma ideia diferente. E precisa-se ter ciência disso. Quando alguém diz algo que pareça bonito, tente pensar um pouquinho, mas ele está falando isso com base em quê? De onde está vindo essa ideia? Às vezes pode ser algo, mesmo em uma denominação diferente da sua, pode ser algo sólido, algo que você acredite e concorde, mas às vezes não. E às vezes você vai começar a fomentar, vai começar a modificar a sua crença com base em uma fala que teve pressupostos que você sequer acredita e rejeita completamente. Isso é perigoso por 3 razões que eu vou comentar logo no final. Mas antes disso, e aí a gente já vai caminhando do meio para o fim, basicamente há alguns âmbitos de aplicação dessas diferenças aqui, desse sistema. Só que eu vou mencionar 3, para deixar bem claro esses pontos que eu estou comentando, e você já começar a identificar os problemas, de você não entender isso daí, não ficar atento a lidar com essas questões. O primeiro âmbito de aplicação, como eu já mencionei, é a questão do estudo do texto bíblico. Então, deixa eu trazer alguns exemplos práticos para você sobre o estudo do texto bíblico em abordagens diferentes. Por exemplo, existem algumas abordagens hoje, hermenêuticas, muito comuns mundo afora. Eu vou citar 3, principalmente. Uma delas se chama a abordagem, o método histórico crítico. O método histórico crítico, ele parte da seguinte premissa. Ele é um método racionalista, não religioso, que parte da ideia do quê? Há o princípio de que não há sobrenatural, não há qualquer ação do divino. Portanto, tudo que o texto bíblico, por exemplo, disser a respeito de algo sobrenatural, é apenas uma tentativa religiosa de se explicar algo que aconteceu naturalmente. Tudo bem? A ideia de uma construção de um mito. Além disso, passa pelo princípio da analogia, né? Se não acontece hoje, não aconteceu no passado, enfim. Além disso, outros princípios, né? Como se não há sobrenatural, não há, por exemplo, profecia. Então, quando, por exemplo, alguém que parte desse método, ele vai explicar, e às vezes a gente ouve até dos nossos púlpitos, alguém comentando algo, por exemplo,
porque Daniel ele escreveu o seu livro por volta do ano 200 e alguma coisa antes de Cristo. E aí, quando você vai olhar assim, essa pessoa ela leu em um livro de alguém que segue esse método e que falou que Daniel escreveu nesse período, porque Daniel menciona no seu livro que depois do reino da Babilônia viria o reino da Medopérsia e depois viria o reino da Grécia. E Daniel não poderia ter previsto isso, porque não há profecia, não há sobrenatural. Portanto, Daniel não escreveu quando a Bíblia diz que ele escreveu, que foi lá entre o ano 500 e 400 a.C. Não, ele escreveu no ano 200 e alguma coisa. Não tem como ele ter escrito antes. Só que a pessoa partiu desse pressuposto e trouxe uma informação que, sem muita percepção de algo que é contrário à nossa fé protestante em si, né, adventista e por aí vai, foi uma informação que foi repercutida. Entende? É sempre um desafio muito grande a gente falar de coisas que a gente não sabe muito. Às vezes é um pouco parte do nosso ego, a gente querer parecer assim alguém interessante, e aí a gente olha algo de forma superficial e a gente quer comentar a respeito daquilo, e às vezes a gente fala muita besteira nesse caminho. E isso é complicado, bem complicado, porque às vezes a gente pode ensinar algo errado nesse processo. É sempre muito inteligente a gente falar apenas daquilo que a gente entendeu, entende bem, ou pela experiência, ou pelo estudo, tem profundidade sobre aquilo, porque senão a gente pode caminhar por uns caminhos bem complicados. A ideia é, na noção do método histórico crítico, por exemplo, isso daqui, que eu não sei se vocês estão vendo bem, que é a Arca de Noé, o dilúvio e tal, não pode ter acontecido. Então, qual que é a leitura que vai fazer? Foi uma inundação local. O dilúvio não foi global, não foi aquela chuva, toda aquela água toda. Foi uma inundação global por conta de muita chuva, tromba d'água, essas coisas e etc. E aí não é que veio o animal de todo lugar. É que, na realidade, ali, o mito está trazendo de todo lugar, mas era daquela região onde houve a inundação. E aí vai comentar que talvez o texto bíblico tenha emprestado essa ideia dos mitos sumérios. Vai fazer uma leitura dizendo isso não pode ter acontecido, porque não tem sobrenatural. Não tem como. É esse mesmo isso, talvez para você ficaria mais fácil de você discernir e falar, isso não serve para mim. Só que deixa eu pegar o segundo exemplo, que esse daqui talvez te ajude. Você já ouviu falar, por exemplo, explicações de como aconteceu o Mar Vermelho? Que aí veio um vento forte, e tem uma área lá no Mar Vermelho que tem um espaço mais elevado, e aí veio um vento forte e conseguiu abrir. Essa explicação é uma tentativa científica de explicar algo negando ou reconhecendo que não há sobrenatural. E aí, por vezes, a gente comenta e repercute essas ideias que têm bases totalmente diferentes da que eu acredito, pelo menos, não sei você. Entende? Por quê? Porque eu não posso olhar um mar abrindo, um povo passando. Não tem como, cientificamente falando. Na negação do sobrenatural, há uma tentativa de explicar racionalmente esses eventos bíblicos. E não é que os eventos bíblicos, os milagres, o sobrenatural não aconteça fisicamente. Não é esse o problema. A questão é, há uma ação fora da nossa natureza, é isso que a Bíblia apresenta. Tanto é que depois a mesma água que se levanta para os judeus, para os hebreus passarem, é a água que vai matar todos os outros egípcios. E aí desconsidera-se, retira-se uma parte do texto para justificar algo. E aí quando a gente se pega nisso, fica preocupante. Tudo o que nós vamos vendo nesse método, por exemplo, vai colocar, por exemplo, não, todo o texto bíblico que você vê, inclusive a entrega da lei, ele só foi existir depois, no período do reinado do rei tal de Israel, porque ele queria construir uma tradição israelita para unir os povos, as tribos. E por isso, tudo aquilo, esse mito todo foi criado para trazer uma tradição básica. E aí vão situar as datas desses livros, bem mais recentes do que o próprio texto diz que foi. E eu tenho um problemaço com esse tipo de método, porque não é um método que considera o texto, o que o texto está dizendo. É um método que parte de
princípios ou de pressupostos e ideias completamente fora do próprio objeto de estudo, que é o texto bíblico, e vai ler ele com pressupostos totalmente fora dele. E aí, às vezes, traz algumas consequências, algumas implicações, algumas racionalizações, que alguns que repudiam totalmente os pressupostos dessas pessoas vão pegar e vão reproduzir. Porque não percebem a conexão que há entre o que é dito com as ideias por trás e o método que foi praticado para chegar até esse significado. Vamos ver um outro tipo de problema, outra aplicação. As práticas missiológicas. Lá para a década de 70, 80, começou a existir o movimento neopentecostal. Explodia assim. E aí as igrejas foram se enchendo. Muita gente chegando, né? E até hoje, se você vai em uma das igrejas neopentecostais, como a Igreja Mundial, a Igreja Internacional, a Igreja Universal, normalmente estão sempre repletas. E aí alguns protestantes tradicionais, por exemplo, olham para isso e falam, nossa, que interessante esse método, eu vou aplicá-lo, vou reproduzi-lo. Porque olha que interessante o que aquela igreja está fazendo, está dando resultado. Só que qual que é o problema? Ao abordar o método que essas igrejas abordam, talvez os objetivos por trás desse método não sejam os mesmos. E aí você tem igrejas tradicionais, como, por exemplo, muitas vezes as nossas, que trazem as pessoas com uma superficialidade doutrinária, que é característica do neopentecostalismo, com a falta de uma instrução clara, a falta de um engajamento, de um envolvimento cristão comunitário. E aí nós temos hoje muitas igrejas frágeis, fracas. Porque se você for em qualquer igreja neopentecostal, você vai ter um público grande, mas um público extremamente rotativo, muito pouco envolvido, que não tem clareza quanto às doutrinas que são pregadas ali. E aí eu te pergunto, por exemplo, se você é ou já se tornou ou vai se tornar um líder da sua igreja. É esse o objetivo que você tem para a sua igreja? Estar com a igreja cheia, mas com superficialidade doutrinária, sem uma compreensão doutrinária clara. Uma igreja cheia, mas sem envolvimento, que a qualquer momento eu chamo aqui e falo, olha, gente, a gente precisa doar sangue para o irmão, porque ele está lá necessitando. E aí não tem ninguém. 500 pessoas, mas não tem ninguém para isso. Olha, eu preciso reunir todo mundo na terça-noite para a gente atender uma catástrofe que teve. E não tem ninguém. Por quê? O método que foi praticado, a abordagem, a prática missiológica para alcançar pessoas, que às vezes é emprestada de outro modelo, atende a objetivos diferentes do que, por vezes, você tem na sua igreja. Entende? O porquê que é tão preocupante, às vezes, a gente emprestar modelos? Volto a dizer, não estou falando que você não pode ler livros que apresentam modelos missiológicos ou missionais de outros movimentos religiosos. Você pode. Você só precisa ter a inteligência de perceber quais são as repercussões daquele modelo. O que ele está alcançando. Entende? Outro exemplo, o que nós chamamos de assistencialismo, a ideia de você se juntar em um dado momento para entregar marmitas, por exemplo, ou para você atender um ou outro morador de rua, algo que, por exemplo, é feito e muito bem feito pelos espíritas, por exemplo, essa assistência social. Só que é muito diferente do que, por exemplo, nós adventistas, posso dizer por nós, entendemos como assistência social, não é, irmã? Que não é simplesmente você ir lá e fazer algo pontual, mas sim você fazer um processo de restauração para cada pessoa e entendendo, inclusive, que você faz por um objetivo diferente do que, por exemplo, os espíritas vão fazer. Que não é por um processo, e nós tivemos uma conversa muito grande, né, Júnior, recentemente sobre isso, sobre essas compreensões. Não é por você entender que ou você precisa corrigir algo do passado, que você precisa progredir no plano espiritual, algo do tipo.
Não, a gente faz isso, cuida do necessitado, porque Cristo mandou a gente cuidar, para a gente restaurar vidas, fazer a pessoa ter uma mudança estrutural da vida dela. E é por isso que a gente não só dá a comida, a gente dá o alimento espiritual também, porque a única coisa que restaura a vida é Cristo. Entende? A abordagem é diferente. E isso vai modificando a forma como a gente faz na prática. Se a gente simplesmente olhar e falar, nossa, eles fazem tão bem, alcançam tantas pessoas, e a gente for simplesmente replicar, sem sermos inteligentes, teremos muitos problemas. Porque, no máximo, alcançaremos objetivos que aquelas pessoas, aquele grupo, buscou alcançar, mas que talvez seja diferente dos seus. Último ponto. Perdão, penúltimo ponto. Espaço, liturgia e adoração. Você está percebendo que em nenhum momento eu estou entrando em mérito de certo ou errado. Estou apenas deixando claro para você que cada prática demanda uma ideia por trás. Então, por exemplo, digamos que você viesse aqui para a igreja do Brooklyn hoje e você encontrasse uma igreja que, na realidade, parece muito mais com um palco de um teatro do que com uma estrutura de igreja. Quando você vai para o teatro, para o cinema, uma apresentação, enfim, o que você vai fazer lá? Você vai consumir, não é? Ou seja, você vai sentar e assistir. Ver uma peça, um filme, alguma coisa assim do tipo. Quando você chega até um ambiente de uma igreja, que aquele cenário ele é montado, qual que é a ideia que está se passando para você? Você está lá para consumir, para aproveitar algo. E se a sua compreensão de igreja é isso, que a igreja é um lugar para você ir consumir, está tudo certo, faz sentido você usar esse modelo. Mas se não é, não faz sentido você usar esse modelo esperando uma coisa diferente, esperando envolvimento, esperando relacionamento. Não faz sentido. Mesma coisa dos modelos de liturgia, de adoração. Se você tem um modelo de liturgia e de adoração que alcança um objetivo diferente do que você entende como, e liturgia é a ordem do culto, a estrutura do culto, perdão. Se você tem um momento de liturgia ou de estrutura de culto, um modelo de adoração diferente do que você acredita que é importante, não faz sentido. Então, por exemplo, posso falar por nós adventistas. Nós entendemos que o culto serve para duas coisas. Primeiro, adorar a Deus, obviamente. Reconhecer quem Deus é, prestar culto a Ele. E o segundo, nos treinar, nos preparar, nos capacitar para ir pregar o Evangelho, para cuidar do necessitado e por aí vai. Então, quando eu penso, por exemplo, em culto, eu não consigo pensar em um local apenas para vocês virem consumir, porque isso não é o objetivo. O objetivo é preparar vocês para ir anunciar o reino, para ir viver o reino. Só que, por vezes, a gente tem esse objetivo, mas nós importamos métodos por não termos o discernimento de perceber as repercussões disso. E eu volto a dizer, não estou nem dizendo que isso é do diabo, ou não é, nem é isso, é uma questão muito lógica, muito óbvia. Tem aquele ditado, né, que loucura é você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Não faz sentido. Você vai fazer o mesmo que o seu amigo fez, mas talvez ele estava esperando o resultado que ele colheu e você não estava esperando. E aí é loucura. Quando a gente olha para tudo isso, então, quais são os principais problemas? E eu encerro com isso. Como eu disse para vocês que tocaria. Quando você não entende que há uma relação entre aquilo que aparece no prático, no imediato, com o método que foi aplicado, abordagem hermenêutica, com os pressupostos, as ideias por trás, eu vou pontuar pelo menos 3 probleminhas que gera disso. O primeiro probleminha, eu menciono também vida cristã. É a mesma ideia, por exemplo. Tinha esquecido desse ponto que eu ia mencionar. A ideia de pregação, a ideia de oração. Quando você ora por uma razão diferente de um católico. Quando você ora por uma razão diferente de um pentecostal, se você é um protestante tradicional.
Você ora por uma razão diferente de um espírita, de qualquer outra pessoa. Quando você abre a Bíblia, você abre ela por uma razão diferente, como a gente já mencionou. Quando você vive na sua família, você vive por uma razão diferente de qualquer outra pessoa que tenha ideias diferentes de você. Quando você gasta o seu dinheiro, quando você compra as suas coisas, você compra, gasta por razões diferentes. Quando você se veste por razões diferentes. Por isso é estranho você reproduzir um estilo de vida, uma vida cristã, parecida com alguém que tem ideias e conceitos tão diferentes de você. Só um exemplo para deixar isso claro do que eu estou dizendo. Digamos que você tenha duas pessoas. Uma delas acredita que esse mundo é passageiro, que o que importa é a eternidade que vai vir. É um discípulo de Cristo, e Cristo ensinou, não ajunteis tesouros na terra, porque não faz sentido, Jesus disse. Ou o ladrão vai roubar, ou a traça e a ferrugem vai corroer. Juntai tesouros nos céus, porque ali não acaba. Quando você entende isso, você é essa pessoa. E aí você tem uma segunda pessoa que não entende, que há um porvir, que entende que essa vida é a única vida, que tem que aproveitar o que está aqui. E aí você olha essas duas pessoas vivendo apenas pensando em dinheiro, pensando em conquistar uma realidade financeira melhor, um carro melhor, que vive ostentando o melhor celular, as melhores roupas, o melhor carro, que só se importa com questões materiais. Para aquele personagem que não entende que há uma vida por vir, faz sentido, ele é coerente. Mas para aquele primeiro não faz sentido. Não tem lógica. É inclusive o que a Bíblia vai trazer da ideia de modéstia cristã. O cristão ele é modesto porque ele entende que essa vida é passageira, ele não é daqui. Então, para que ele vai ficar gastando dinheiro? Nossa, eu vou gastar R$3.000 com uma joia, sendo que R$3.000 eu posso ajudar tantas pessoas com cestas básicas. Por exemplo. Entende? É incoerente. Você deveria aplicar a sua vida prática, as questões práticas, as ideias que você tem por trás. Porque quando você distorce, quando você rompe essa cadeia, os 3 probleminhas que eu mencionei. O primeiro deles, envolvendo a questão bíblica, é a confusão doutrinária. E hoje a gente vive muito disso. Principalmente por conta das redes sociais, por exemplo. Porque a pessoa ela ouve 32 sermões por dia. Só que cada sermão com uma base doutrinária completamente diferente. E a pessoa não sabe costurar as coisas, e às vezes é uma coisa que é oposta à outra, e ela tenta juntar. E aí acontece muito de nós, pastores, ou dos líderes, dos anciões da igreja, a Soninha, a Guga, ouvir tantas perguntas que não tem conexão sequer. Porque as bases, elas são incoerentes em si. Por isso, o que eu disse para vocês? Não há problemas consumir o conteúdo que você quiser consumir. Mas exerça a inteligência crítica de perceber que as bases, por vezes, são diferentes. Não tente costurar tudo porque tem o nome de cristão, porque abriu a Bíblia. Porque necessariamente não abriu a Bíblia pensando da mesma forma. Não são as mesmas bases doutrinárias. E aí você precisa seguir pelo caminho que você acredita como sendo correto. Mas juntar os dois não dá. Não dá. Entende? Essa capacidade crítica precisa ser gerada em nós, porque senão, no mundo que a gente tem, em que somos bombardeados por informações o tempo inteiro, essa confusão doutrinária vai ser constante na nossa realidade. Porque a gente tenta juntar um monte de coisa que talvez pareça até familiar nas bases, mas eu não parei para refletir sobre a ideia que estava por trás, o método que foi aplicado, para saber se eu realmente acredito naquilo. Entende? Segundo possível problema, incoerência entre o método e o objetivo. Já comentei sobre isso. Então, eu quero uma igreja cheia, é só você fazer um show aqui, olha. Faz um show, dá um jantar depois, não vai caber gente. Traz um músico famoso, você vai ter uma igreja lotada. Agora, se vai ser uma igreja bem cristã no sentido de envolvimento, de engajamento, de serviço, bem
bem embasada doutrinariamente, eu duvido. Por quê? O método serve a um objetivo de lotar, mas não ao objetivo de desenvolver cristianismo. Jesus não agia com esse método. O que Jesus fazia? Começava a ensinar sobre a palavra de Deus. Quem queria vir, via, ouvia, ficava, pregava e por aí vai. Percebe? Quando você pensar em algo, então, como eu vou me vestir, como eu vou gastar meu dinheiro, viver minha vida, pensa se o seu objetivo está alinhado com o seu método. Porque, como eu disse, não faz sentido, por exemplo, o exemplo que eu mencionei, se eu penso que esse mundo é passageiro, por que eu vou viver uma vida totalmente centrada aqui apenas? Não tem lógica. É incoerente. E essa incoerência, por vezes, a gente não percebe e a gente tem problemas. E, finalmente, eu termino com isso. Tudo isso gera uma confusão de identidade muito grande, em que a pessoa não sabe nem do que se trata, não sabe nem o que é, o que acredita, o que vive. O tempo inteiro está em uma confusão, por ouvir muitas coisas que superficialmente parecem familiares, por viver coisas que, por vezes, está diferente a ideia da prática. E essa incoerência entre esses dois níveis, essa incompreensão entre isso tudo, gera essa confusão de uma identidade religiosa, prática e por aí vai. Como eu disse, queridos, não estou falando para vocês, não, é para ficar alienado apenas na crença religiosa que você tem. Não é isso. Você deveria se abrir para poder ouvir o contraditório, inclusive, para abordar outras questões, para ver, mas ter um pensamento crítico de entender que não é tudo igual. Por vezes não vai dar para casar as coisas. Ter a sabedoria de ver o que aquilo vai gerar e se é o que você está objetivando. Se você tiver o objetivo disso, vai, faz. Você é livre, Deus te deu a liberdade para isso. Mas não busque um objetivo diferente com um método criado a partir de ideias completamente opostas às suas. Não viva uma vida prática diferente das ideias que você tem como raiz para essa vida. E, finalmente, não tente costurar doutrinas. Não tente. Se você for ouvir um cara que vai explicar o texto bíblico e ele é ateu, por exemplo, ele pode talvez te dar a melhor explicação sobre como o personagem da Bíblia se constrói. Só que você tem que estar atento para poder entender que ele não entende que aquilo é divino. E aí você tem que perceber as nuances que isso vai gerar, as repercussões que isso vai gerar. Você tem que ter a capacidade crítica de fazer isso. E se você não tiver e não quiser buscar ter, aí meu conselho é, se apegue àquilo que você acredita apenas. Porque senão você vai entrar em parafuso. Entende? Se for para abordar outras coisas, você precisa se aprofundar naquilo e abordar de forma consciente. Se não for, aí é melhor você olhar e falar, isso que eu acredito aqui, isso daqui é confiável para mim, segue nisso. Porque senão vai continuar o caos que a gente já está vivendo na nossa sociedade, nosso mundo religioso e por aí vai.